Nossa mentoria está começando agora, praticamente me sobrar esse tempo, mas eu vou tentar resumir. Hoje, a nossa ideia é, de verdade, definir para vocês o que é isso e como a gente vai conduzir durante os 4 meses que a gente vai ter, com os extras e com tudo que eu puder agregar e trazer para vocês. E o que vocês mais vão contribuir realmente é trazendo dúvida, porque com isso a gente cresce junto. O que eu puder e souber responder, eu vou responder. O que eu não souber, eu vou atrás, com certeza. A Dani já falou dos nossos canais e da dinâmica dos nossos encontros. Aqui sou eu. Por que que eu hoje criei isso? Isso é tudo de onde eu vim, não vou ficar aqui falando de mim, todos vocês já me conhecem, mas eu fiz um apanhado de todas essas pós-graduações e durante um período tudo isso estava separado. O que que eu fiz? Eu juntei esses 10 anos em um conceito que hoje se chama cirurgia plástica funcional. E o que que a gente faz? A gente vai abordar o paciente de uma maneira única. Essa vai ser a forma da gente fazer a plástica funcionar de verdade, a endócrino, o colega que trata um pré-operatório. A gente vai interferir na qualidade da cirurgia, observando tudo que ele tem de desequilíbrio. Como é que ele vive, onde é que ele anda, como é que ele come, como é que ele dorme. E tudo isso vai impactar na vida dele. Como a própria Marielle falou, é uma cicatriz que 4 já tentaram corrigir e ninguém corrigiu, e aí a cicatriz deu errada. Então, essa é a função da gente fazer uma medicina funcional. Tudo que pode interferir para o bem ou para o mal no nosso resultado. E aí vem essa visão. A gente vai ter que compreender que esse ser, ele interage de uma maneira única. E a gente precisa saber quais são as relações que existem entre bioquímica, fisiologia, a vida que a pessoa tem, as emoções que ela traz para aquela cirurgia, a motivação dela para operar. Tudo isso vai impactar no resultado final do procedimento. Ou seja, como eu estou, como eu sou, como eu cheguei aqui, como eu como, como eu durmo, como está meu organismo. E a nossa função é fazer essa leitura para que esse resultado seja o melhor possível. Então, isso é cirurgia plástica funcional. A gente tem que entender que, com todas as tecnologias do mundo, se a gente não tiver o conceito do outro ali do lado, nada vai resolver. Então, é interferir para que esse organismo, para que esse ser seja o mais saudável possível, diminuindo e evitando complicações que são o nosso dia a dia. E a insatisfação do outro também é a nossa. Eu, pelo menos, fico extremamente chateada quando alguma coisa dá errado. Então, a gente vai tentar melhorar a flacidez, está muito em voga, né? A gente falar de flacidez, tecnologia de retração, vamos ter fibrose, mais fibrose, menos fibrose. Então, a gente vai ver o que a gente faz nesse paciente para diminuir e melhorar essa flacidez, para ele ter menos ou mais fibrose, inchar menos, doer menos, ter um pós-operatório mais confortável, melhor, manter esse paciente sobre o nosso olhar, porque esse paciente fica na clínica e retorna, ele gira, ele mantém, evitar a pior das complicações que a gente possa ter, que é perder um paciente. Então, com essa visão geral, global, sistêmica e holística, a gente consegue um resultado muito melhor para o nosso paciente, tá? Só que a cirurgia plástica funcional, ela tem uma base, que eu já vou mostrar aqui para vocês, que eu chamo de 7 points, ou 7 pontos da cirurgia plástica. Cada ponto desse vai ser um motivo de aula para a gente entender, porque é baseado neles que a gente vai traçar toda a nossa rota daqui para frente. Então, a gente vai discutir, entender o que é homeostase, o que interfere nela, como ela se mantém o equilíbrio, quais são os fatores que interferem para que o desequilíbrio aconteça e o que a gente pode fazer para isso não acontecer. A gente vai entender de nutrição. Ninguém aqui vai sair prescrevendo comida, não é nossa função, mas a gente tem que entender que determinar o tipo de dieta que a nossa nutricionista vai prescrever, ou se tiver um nutrólogo que você possa discutir,
baseado nos protocolos que já estão prontos, que vão interferir na nossa cirurgia. Ah, que eu como mais carboidrato, mais gordura, menos gordura. Para quem serve fazer jejum, para quem serve comer low carb, tudo isso a gente vai discutir aqui nesses 4 meses. E a interferência disso na nossa cirurgia. O próximo ponto, e não menos importante, é o balanço hormonal. Identificar quais os hormônios que, estando desregulado, põem a cirurgia da gente em risco. Qual que tem que estar em qual nível? Vamos entender qual é o nível normal, qual é o nível aceitável, qual é o nível funcional desses hormônios. Cada faixa etária, o que é que diferencia nas faixas etárias para a gente interferir e determinar o protocolo que vai fazer, isso é extremamente importante. E aí vem os 4 problemas principais, bases de toda e qualquer doença. Então, assim, a gente vai falar da diabetes, que vai entender que ela está dentro de um padrão de oxidação, de glicação. A gente vai falar de alteração vascular e vai entender que isso faz parte da inflamação crônica estéril. Ou seja, cada conceito desse a gente vai discutir e a gente vai entender como identificar cada um desse conceito, que na verdade se traduz como adoecimento, para que a gente consiga tratar de uma forma segura, tanto para o paciente quanto para a gente. Isso se transforma numa cadeia, porque como eu disse para vocês bem no comecinho, eu chego no hospital, os anestesistas, às vezes eu tenho um anestesista fixo, mas dependendo do hospital, troca um pouco a equipe, eles já falam, o paciente é da Cintia, a gente não precisa nem ver exame, porque vem tudo preparadinho. Porque eles sabem que se não tiver dentro do que eu considero seguro, eu não vou operar. Então, é muito mais tranquilo quando a gente gera essa confiança, essa autoridade, não só para os colegas, mas para a gente mesmo, no nosso dia a dia, né? Então, esses são os pontos que a gente vai discutir aqui nos próximos meses. Acho que esses 7 pontos são extremamente, são a base do que a gente vai desenvolver a partir de hoje. Para facilitar um pouco isso, eu desenvolvi de uma forma prática o que eu chamo de pirâmide de atendimento. Isso foi só uma forma de organizar a consulta, porque a gente é cirurgião, né? Porque a gente quer fazer o negócio acontecer. Mas aqui a gente tem, por exemplo, a Nicole e a Dani que vão preparar o paciente. Então, essa pirâmide de atendimento, ela vai facilitar a condução da consulta, porque a partir daí a gente vai desenvolver tópico por tópico, de uma forma prática. Isso aqui hoje eu já, em 15 minutos praticamente de consulta, eu consigo conduzir o paciente para ele me responder cada um desses quesitos, os pontos-chave que eu vou conseguir desenvolver. Então, a pirâmide é assim, na base dela a gente começa com estilo de vida, que vai me levar a uma vida saudável, isso aqui eu vou identificar já durante a consulta, que vai me guiar para o que eu vou pedir de exame laboratorial, a gente vai, isso tá bem explicado, e a partir do exame laboratorial, já no retorno, aqui já entra a bioimpedância, tudo está nessa pirâmide, a gente vai ter um diagnóstico baseado nos pontos que a gente viu anteriormente e propor o tratamento para esse paciente dentro de um tempo viável para a cirurgia que ele deseja realizar, se for possível. E se não for possível, o que a gente vai fazer também. Então, na base da pirâmide, a gente tem aqui a identificação do estilo de vida desse paciente e como ele vai impactar na nossa cirurgia. Então, assim, é extremamente importante a gente classificar esse paciente dentro do conceito de saúde, para que a gente tenha uma cirurgia melhor. E quando eu falo em saúde, eu falo realmente na saúde plena, né? Eu sempre vou conduzir a consulta para perguntar como ele vive, como ele dorme, como ele bebe, quanto de água ele bebe, se ele faz atividade física. Aqui é um momento que a gente cria muita conexão com a pessoa que está do outro lado da consulta, e a partir daí que a gente desenvolve o raciocínio. Porque você vai entender que o pão nosso de cada dia aqui pode ser um problema para a cirurgia. Aquela pessoa que tem um sono muito irregular é um problema para a cirurgia.
aquela pessoa que está ali ansiosa, estressada, aqui na consulta você já vê. Eu não sei se vocês lembram, mas há muito tempo atrás existia um questionário americano que classificava o paciente apto ou não apto para cirurgia de acordo com o sorriso. Você lembra disso, Cá? Não? Você é mais novo do que eu, né? Eu sou velha na plástica. Pois é, antes de existir esse conceito funcional, existia isso. Tinha um questionário e um dos critérios, se não me engano, era o segundo critério, era sorrir. Se o paciente estivesse sorrindo na consulta, ele estava apto para operar. Você imagina o sorriso? Mas é de verdade, a gente está aqui vendo estado emocional. Como é que esse paciente está ali? Qual é a motivação desse paciente para operar, né? Eu tenho um caso de uma paciente interessantíssimo. Ela fez uma mastopexia com prótese e ela teve uma complicação na mama esquerda. Ela teve uma infecção da mama esquerda, perdeu essa prótese. E a gente tentou tratar de todas as maneiras. E ela me disse o seguinte, doutora, eu queria muito, eu falei para ela, vamos tirar a prótese, não tem jeito, né? A partir daqui, abriu, inflamou, infectou. E aquela coisa que a gente fica do outro lado, né? Nossa, meu Deus, vou tirar a prótese, vou falar o quê para o paciente? Como é que eu vou conduzir isso? O que que eu vou fazer? Ai, ai, ai. Ela virou para mim e falou assim, olha, essa prótese do lado esquerdo, quem pagou foi meu marido, que agora é meu ex-marido, porque a gente se separou. Então, eu acredito muito que o meu coração não quis a prótese que ele pagou. Por isso que eu tirei. E eu falei, nossa, já que você está achando que foi o marido, não foi a bactéria, melhor para nós, né? Que fique assim. Gente, essa paciente tirou uma prótese só, ela não quis mais colocar outra prótese, era uma prótese pequena, e ela ficou assim, se separou do marido e a vida seguiu. Então, olha, por que eu conto essa história? Para vocês entenderem como é importante a gente identificar o outro lá do outro lado. Como é que está o estado emocional? Então, isso aqui a gente está na base da pirâmide, ou seja, daqui eu já vou para a próxima etapa, que é o meio da pirâmide. É no meio da pirâmide, depois que eu identifiquei tudo isso, como dorme, como acorda, como vai ao banheiro, são perguntas básicas do meu questionário, eu vou pedir os exames laboratoriais. Aqui a gente já tem que se basear um pouco na faixa etária que esse paciente está, porque de acordo com a faixa etária, a gente vai precisar pedir um pouco mais de exame, e a gente vai destrinchar um por um desses exames, e já começa a formular os nossos diagnósticos. Entendemos aqui que nessa primeira etapa, na fase do meio, desculpa, na base da pirâmide, a gente tem aqui a tão falada bioimpedância, que a gente vai ter uma aula sobre ela. E ela nos mostrará muito do que a gente vai programar para o meio dessa pirâmide, né? A partir dos exames, aí já no retorno, a gente vai ter a formulação de diagnóstico, e é dentro desses parâmetros diagnósticos que a gente vai ter condição de montar um tratamento, que eu chamo de protocolo. Na verdade, é como eu vou enquadrar e aonde eu vou enquadrar o paciente no protocolo que a gente vai ter dentro da clínica, tá? Então, essa é uma forma da gente raciocinar sobre nada mais do que a consulta normal que a gente faria, só que com um pensamento mais funcional. Nos exames laboratoriais, a gente vai falar em uma aula só sobre exames laboratoriais, porque dentro da funcional, da medicina funcional, existem conceitos que nós, que não praticamos a medicina funcional, não aplicamos. Então, a gente vai entender o que significa de verdade um exame funcional. Ele tem que me trazer uma informação útil, não é só a gente olhar o hemograma, é a gente de verdade avaliar um hemograma e entender o impacto da alteração daquele hemograma no resultado que eu vou ter. Então, eu preciso ter a gente vai entender o que é esse exame, a gente vai detalhar quais são os parâmetros que a gente usa para falar que esse exame está dentro do que é aceitável. A gente vai definir o que é aceitável dentro da medicina funcional, lógico, sem fugir da ciência, porque tudo aqui é realmente bastante científico, e determinar quais são os exames específicos que a gente tem que pedir em determinada situação.
O que que a gente tem de diferente nesse exame? Como é que a funcional vê? É um valor de normalidade? É um valor de funcionalidade? A gente vai definir o que é quartil e quintil. Isso são termos que a gente, entendendo, a gente vai entender por que que o paciente, o Carlos fala assim para mim, vai olhar nos seus resultados se tá bom, porque para mim tá tudo normal. Realmente está tudo normal, mas não está funcional. E é aí que entra a nossa cirurgia plástica diferenciada, porque é baseado nele, na base, na pirâmide inteira, em tudo, até a gente chegar aqui, que a gente vai determinar o que é normal e, a partir daí, propor o tratamento. Então, vamos definir tudo isso em uma aula bem específica e vocês vão ter bastante coisa para aprender aqui, que a gente vai destrinchar exame por exame e entender a leitura que se faz dele. A partir daqui, vocês vão ver que muda bastante o nosso conceito de tá normal. Até porque é baseado nessa pirâmide, chegando até aqui, que todos nós vamos poder montar os protocolos e usar e saber indicar os protocolos e as dietas dos pacientes. Seja endócrino, seja a Ni, que agora vai cuidar dos pacientes do Henrique, seja a Dani, sejamos nós mesmo, que não vamos, como a Georgia, não vamos cuidar, mas vamos ter um olhar diferenciado e um olhar que entenda o que o nutrólogo está falando, o que a nutricionista vai falar para a gente, sem a gente ficar com aquela cara de interrogação diante de tudo isso. Bom, baseado nisso, a gente vai ter o nosso diagnóstico e tudo que interferirá no resultado da nossa cirurgia. E aqui a gente volta lá nos 7 pontos de novo, ou seja, a pirâmide serve para a gente pensar, eu vou voltar aqui só para vocês verem, ó. A pirâmide vai servir para a gente pensar nos 7 pontos da cirurgia plástica, que vão realmente fechar aqui. Ó, a gente tendo esses 7 pontos na cabeça, a gente consegue montar a pirâmide bem bonitinha e, a partir daí, chegar no tratamento, que é esse aqui, ó, o final. Então, no final, lá no final do nosso... Montamos o diagnóstico, todos os parâmetros que a gente tem para dizer se esse paciente está ou não apto para aquela cirurgia, e se ele não tiver, o que que a gente vai fazer, e aí a gente montar um tratamento. E esse tratamento é o que vai realmente fazer a diferença dentro da nossa prática, porque baseado na história de vida, baseado numa avaliação laboratorial única, correta, a gente vai propor um tratamento clínico. Ou não, ou simplesmente avaliar que aquele paciente está apto e aí ele vai para o tratamento dele. Quando a gente chegar nesse ponto, a gente já vai estar lá bem no finalzinho aqui da mentoria, vocês vão entender que no tratamento a gente vai destrinchar todos os protocolos que eu utilizo e desenvolvi nos últimos anos e qual é a aplicabilidade deles. Como, quando e por que a gente utiliza. A facilidade de usar, que tem que ser prático também, não pode ser nada que demande muita energia, porque a gente é cirurgião, né? A gente gosta. E para quem tem alguém poder também entender como orientar, a gente vai entender quais são os benefícios em todos os níveis. Quais são os benefícios clínicos que o paciente vai ter, quais são os benefícios financeiros que a clínica vai ter, que quem vai cuidar vai ter, porque isso também faz parte, é uma nova unidade de negócio que a gente está abrindo frente hoje. Como a gente vai usar e abusar do uso de injetáveis com segurança, sabendo por que que a gente indica um magnésio, por que que a gente indica ferro, quando que a gente indica, qual é a fórmula química que a gente indica, e ter isso como uma unidade dentro da clínica também, rentável, que vai funcionar com, sem e apesar da nossa presença. Vai independer da nossa prescrição, vai depender só da nossa prescrição ou da nossa orientação, e vai estar lá disponível para a gente usar. Então, o tratamento final engloba tudo isso. E a gente tem resultados realmente. Hoje, eu estou numa fase na clínica que as pacientes estão
voltando para fazer tratamentos, tomar vitaminas, porque elas se sentem bem. Vocês imaginam assim, ah, doutora, eu vim aqui, a semana passada foi uma paciente, ela está com 6 meses de pós-operatório, uma pós-bariátrica que eu preparei, evoluiu super bem, e voltou para mim porque falou que estava sentindo um pouco cansada, e que quando ela tomou as minhas vitaminas, ela se sentiu super bem, então se ela podia voltar a tomar de novo. E isso é uma constante lá dentro. Então, tem paciente que volta e fala assim, ah, eu queria fazer, não tem um tratamento de manutenção? Não tem uma que eu venha aqui um mês, só tomar por um mês e voltar? A partir daí, eu desenvolvi uma linha de pré e pós-operatório. Essa linha já está sendo vendida. É uma linha que eu testei inteira. Eu uso todos os meus produtos, tanto os injetáveis quanto os orais. Eu prescrevo para os pacientes. É uma unidade completamente à parte da gente. A única função da gente é orientar o que usar. Desenvolvi todos com nominhos fáceis da secretária vender lá na frente, de vocês terem isso também para vocês. Isso é nosso, não é só meu. Eu não gosto de nada meu, gente. Eu sou uma pessoa muito coletiva, eu gosto de tudo para a gente. Acho que a gente tem que crescer. Então, a linha que eu desenvolvi e que eu vou passar inteira para vocês, testada sem produto que contamine, sem adoçar as coisas de uma forma não natural, porque a gente tem que ser funcional até nisso, porque vocês vão entender o impacto de um adoçante num pós-operatório. E essa linha está desenvolvida e está lá. É uma outra unidade de negócio para a gente também. E isso é muito bom, porque não só você fica lá como o dono do seu paciente, como você vira uma autoridade, você vira referência, você passa a ser aquele médico. Eu não sei vocês, mas eu sou um pouco raiz. Eu gosto de cuidar muito, de que me perguntem sobre coisas, e assim, você vira um médico diferente do que a gente tem vivido hoje no dia a dia. Então, o que eu acredito é que com esse conceito e com tudo isso que vocês vão desenvolver e aprender aqui, vocês vão ter uma diferença em relação ao que está no mercado. A gente passa a ser visto como alguém que entende do paciente. Então, se eu entendo de bioquímica, eu também vou entender como uma tecnologia interfere no meu paciente. Se eu entendo de fisiologia, eu vou entender como que uma tecnologia X afeta o meu paciente diferente da tecnologia Y. E aí a gente passa a ter um olhar diferente para tudo que falam para a gente. A gente não vive, não é só mais um a repetir o que os outros estão falando, a gente passa a pensar de uma forma funcional, de verdade, entendendo, quando eu aplico um Renuvion, por que eu tenho uma retração que eu não tenho com laser? O que ele faz, como ele interage, qual é o impacto dele na fisiologia? Se eu prescrevo uma vitamina C dessa forma, por que ela age desse jeito, nessa dose, e nessa é diferente? Então eu vou entender que prescrevendo um Seuin de 1 grama é diferente de um Seuin de 500 miligramas. Então, isso é a diferença. E quando você fala, vocês imaginam que hoje vocês estão aqui porque um dia vocês me ouviram falar isso. Vocês imaginam o impacto disso para um paciente? Porque a gente, diferente dos outros, o médico, ele foge dessa responsabilidade, porque não quer e não gosta, de entender a fisiologia. A gente esquece, simplesmente deixa passar. E a gente fica preso na roda da vida durante o período de formação e tendo que ser o tempo inteiro sem realmente estar lá cuidando do paciente. Então, a gente vira autoridade. Você tem um aumento, uma melhora do seu posicionamento diante da vida, tanto da vida profissional quanto pessoal. O mais importante que são as dores que vocês falaram aqui. O que eu quero de verdade? O que eu quero é melhorar o meu resultado. É trazer essa melhora para o meu dia a dia. Por quê? Além disso ser uma forma de vai no doutor fulano que ele faz isso e o resultado é bom, a gente também dorme em paz, né? A Mari disse aqui, é para a gente trabalhar menos também. De verdade, a gente tem esse benefício. Pode trabalhar menos, você vai agregar valor à sua prática,
isso vai melhorar o seu ticket, e aí cada um de nós sabe quanto isso é importante, mas não é o mais importante, mas também é. Então, vai melhorar o resultado clínico. A gente também vai ter a melhora do resultado financeiro. Porque eu tenho um conceito que aprendi no último Acelera, que foi do grupo do Carlos, que é a riqueza plena. Eu acho esse conceito fantástico. A gente só é pleno quando a gente tem sucesso emocional, sucesso financeiro e saúde. Começa na saúde. Então, se a gente é saudável, se a gente vive bem, se a gente se relaciona bem e se a gente também ganha bem, aí a gente vai ter beleza. Fora isso, a gente não vai ter. Então, eu acredito muito que esse conceito de cirurgia venha trazer essa melhora, essa riqueza plena dentro da cirurgia plástica. Então, a gente vai ter as melhores tecnologias, aí a gente vai ter os melhores pacientes, porque nós somos os melhores médicos no que a gente faz, né? Isso é final. Por último, não menos importante, é de verdade a fidelização do cliente. Eu sou de um tempo que não existia mídia social. Não acho errado, ao contrário, hoje eu sou influencer, aprendi no Acelera, entrei no Acelera com o Instagram quase zerado, e hoje vou bater 40 mil, doutor Alexandre, esse final de semana, em um ano e pouquinho, né? Porque eu praticamente não tinha nada. Conversei com a Nicole em abril, né? Lembra disso? Você falou, quando você tiver com 40 mil, então vou bater 40 mil. Não comprei seguidor nenhum, é só fazendo o que eu aprendi no Acelere agora no Thunder. Só que assim, a minha clínica é longeva. Eu tenho uma fidelidade de clientes comigo que hoje aumentou muito, mas assim, infinitamente mais depois da funcional. Então, a briga para você trazer um cliente novo e o custo de um cliente novo é muito caro. Quem entende de gestão aqui sabe disso, né? A gente que faz administração ao pé da letra e a gente aprende bastante isso, a gestão nos mostra que o custo de aquisição do cliente é alto para trazer o cliente novo. E se você tem a fidelização do seu cliente, esse custo é muito mais baixo. Então, com a funcional, a gente consegue isso. Eu tenho a recorrência do meu paciente. Eu chamo que é o cliente longevo, é o cliente funcional. Ele vem, ele faz a toxina, aí a gente vende o plano de toxina, daí ele compra as vitaminas, aí ele vem e toma a vitamina D, porque ele que resolveu passar lá na clínica, traz os exames já, eu quero pedir o exame, e já faz. Aí ele vai, faz um FaceTime e ele vai ficando. Aí traz outro e vai ficando. Ou seja, a briga pelo novo fica até menor ou também menos necessária quando você tem o cliente longevo lá dentro. Estou com 20 anos esse ano de cirurgia plástica e a minha longevidade de clientes é alta. Eu tenho pacientes há 20 anos e eles estão lá, eu já estou operando os filhos. E com a funcional isso aumentou bastante. E agora eu estou operando as filhas de 18 anos das minhas pacientes, isso é bem legal. Então, lógico que eu tenho uma história anterior a isso, mas nos últimos 10 anos, praticamente, eu foquei muito em fazer essa abordagem diferenciada. Isso me trouxe grandes coisas, não só na vida pessoal, mas principalmente dentro da cirurgia plástica, tanto como médica, quanto como colega. Por isso que a gente está aqui hoje, né? Falando sobre cirurgia plástica funcional. Então, o benefício que eu vejo é isso. Diante de tudo isso, e por ter criado esse negócio e hoje a gente está aqui, eu pensei que a gente merecia ter um selo. Eu vou dar um selo para nós. Eu falo nós, gente, isso não é meu, tá? Isso é nosso. Porque, veja bem, o que é um selo? Eu fiquei pensando na filosofia de um selo. Um selo, ele dá o quê? Garantia de alguma coisa, né? Eu atesto que aquela coisa é legal. Eu provo que eu fiz todo o caminho para estar ali. Eu garanto que eu sou diferente. Então, por que por que a gente não tem um selo de cirurgião plástico funcional, de endócrino funcional, de médico funcional? Então, eu estou aqui hoje com vocês, lançando essa ideia. Eu acho que a gente devia ter um selo de qualidade, um selo de qualificação, não de qualidade, que a gente não é rótulo.
E isso vai fazer com que a gente seja incomparável. Você imagina, quem vai comparar a Geórgia, que tem todas as tecnologias lá em Fortaleza, que tem selo de... A paciente dela fala assim, a minha médica é funcional, eu vou nela, ela tem selinho, ó. Ela é diferente, ela entende de vitamina, a nutricionista dela faz isso. Então, eu estou lançando aqui a ideia, vamos ter um selo dessa comunidade, que eu acho que isso vai nos representar, vai fazer com que a gente seja mais confiável, isso vai nos dar marca, vai nos dar relevância, vai mostrar qualidade e vai gerar confiança. E aí a gente vai ser incomparável, tá? Eu estou pensando nesse selo, deixei essa ideia aqui, porque eu acho que ele vai ser extremamente importante para nós. Todas as vezes que acabar tudo isso, a cada 15 dias agora, vocês vão ter um exercício que é refletir e praticar. Eu, como médica, sei que todos os dias, quando a gente vai, e o Raido colocou muito bem isso aqui, fala assim, a gente vai lá, pega o melhor dos iPhone que tem, 15, 20, 52, S20, não sei das quantas, né? Fotografa, vídeo, filma, ele volta, joga lá. Por isso foi um Moleskine raiz para vocês, e por isso vai um PDF para a gente refletir e praticar. Todo dia, no final da aula, que está quase acabando, a gente vai aprender a refletir e praticar. E o primeiro refletir dessa quinzena é: que tipo de paciente vocês atendem? Faça uma avaliação simples, pode ser pela memória, pode pegar alguém, mas pensem, qual é o paciente que eu atendo? Qual é a característica do meu paciente? Seja faixa etária, seja peso, busquem o perfil do paciente que vocês têm. Planilhem esse paciente. Vamos entender, e aí a gente discute isso na próxima etapa. Que tipo de paciente eu atendo e como é que eu vou direcionar o meu paciente para o tratamento? Porque se a gente consegue enxergar o que a gente tem, a gente vai mapear quando a gente enxerga. Aí a gente vai planejar e vai direcionar de uma forma melhor o nosso tratamento. Inclusive, isso vai servir até para o setor de compra. Que tipo de protocolo eu vou precisar ter mais na clínica de acordo com o perfil do paciente que eu tenho? Então, ao fim de cada aula, vocês vão ganhar um refletir e praticar. E na próxima aula a gente discute esse refletir e praticar. Não menos importante, e já quase no fim, eu quero deixar para vocês aqui um conceito que é o de comunidade. Mais uma coisa, na planilha vocês vão entender e anotar também complicações. É cicatriz? É ponto que abre? É seroma? Dentro da cirurgia que vocês fazem, façam um apanhado. E na próxima aula a gente vai discutir. E agora a gente vai para o conceito de comunidade. Eu vou ler, eu achei muito legal. O que é uma comunidade? Esse é um conceito contemporâneo de comunidade, tá? Porque comunidade antigamente era geográfica, agora não. Uma comunidade, olha se isso não é a nossa cara, refere-se a um grupo de pessoas que compartilham algo em comum. A gente está compartilhando a dor de tratar melhor. Que tem uma história em comum. A gente tem aqui a vontade, e na história de cada um, tem um pré- um pós-operatório melhor. Um objetivo comum, melhorar a nossa prática diária, melhorar o nosso atendimento, fazer com que a nossa cirurgia seja melhor, o nosso pós seja melhor, a Nicole atenda melhor, a Dani atenda melhor, com práticas comuns. Então, a gente vai aplicar os protocolos, todo mundo discutindo. Isso pode virar uma coisa grande. Então, eu acho que a gente hoje deu o primeiro passo na formação de uma comunidade. Como toda comunidade vai ter o selo, a gente também vai ter nossa hashtag. Então, eu sugiro que a gente use a hashtag cirurgia plástica funcional, porque assim como eu, vocês hoje são os membros fundadores dessa comunidade. Eu queria contar com cada um de vocês nessa ideia aqui, e que a gente cresça e apareça, gente, porque esse negócio é bonito demais para a gente deixar só para mim. Vocês precisam me ajudar a disseminar essa ideia. Então, esse é o conceito, essa é a minha vontade e essa é a nossa hashtag.
Obrigada